gente só vai ter que pensar numa história cabeluda aí, porque assim, a gente não pretende ser julgado, mas seria interessante a gente, pelo menos, apresentar algo para que possa conter no nosso processo. Não que você vai ser julgado por essa carta, mas você vai ter que ir pensando numa história que algum amigo seu viveu, que você ficou sabendo, alguém que mexeu com o traficante, pegou a mulher do traficante, sei lá, bicho, a gente vai pensar em alguma coisa aí pra você, entendeu? Você já pode ir pensando nisso aí. Isso é o que você não precisa no seu caso migratório. O que eu mais tenho escutado, talvez nos últimos 6, 7 anos, são pessoas que me falam o que vocês acabaram de escutar nesses áudios, mas esse é o primeiro áudio que eu pessoalmente escutei. Então, gente, vamos conversar sobre todos os problemas desse áudio do princípio até o fim. E olha que você nem escutou ele todo ainda. Primeiro lugar, uma aplicação de asilo tem que ser dada entrada dentro de 1 ano que você entrou nos Estados Unidos. Seja pela fronteira, navio, barquinho, aeroporto, avião, jetinho. Você tem 1 ano para dar entrada nesse pedido. Se você der entrada num pedido de asilo fora desse tempo, você precisa conseguir justificar o que mudou na sua situação para que você possa agora, anos depois, dar entrada nesse pedido de asilo. Agora, o momento que um indivíduo, ser humano, vende para você um produto, vende para você um processo e fala para você: nós temos que inventar uma história cabeluda. Gente, é igual Monopoly, tá? Não passe pelo gol, não pegue 200, é quase direto pra cadeia. Por quê? Você vai ser julgado na história que você tá contando. A base toda do asilo é a história que você tá contando. Tipo, não existe você contar uma história que você não vai ser julgado. Então, é importante o que aconteceu com você no Brasil. E outra, às vezes as pessoas não sabem quais situações que elas passaram que podem qualificar ela para um asilo. Gente, você precisa de um profissional. E o profissional não é o paralegal, não é o notário, não é a doninha da lojinha ali do canto e também não é o seu contador. O seu contador não é um profissional de imigração. E eu sei que vocês estão sentindo todo o sentimento que eu tô sentindo nesse momento, porque eu canso de ver pessoas que já estão nos Estados Unidos há 10 anos e que do nada teve um amigo que ouviu de um outro amigo que foi na padaria, que falou com o padeiro, que tem um amigo mecânico, que agora dá pra você conseguir sua permissão de trabalho. Porque a gente, a galera foca nisso, permissão de trabalho. E aí, como que você consegue essa petição para fazer essa permissão de trabalho? No processo de asilo. Isso que eles estão vendendo. Eles estão vendendo a permissão de trabalho, mas por trás disso você está aplicando para um asilo fraudulento. O áudio vai indo, e a pessoa fala assim, não, porque a gente tem que pensar o preço que você está disposto a pagar para viver nos Estados Unidos para sempre. Moço, como assim, moço? Como que esse preço que eu estou pagando por esse asilo é o que vai me deixar aqui nos Estados Unidos permanentemente, se, como todo caso imigratório, vai chegar um dia que a conta chega. Chega um dia que você vai precisar defender o seu caso. E aí, se não tem nenhuma base, se não tem nada, não somente você corre risco de ser taxado como fraude e não ter mais nada para fazer, é ordem de deportação. E podem ter certeza, como vocês sabem, eu não sou alarmista, eu não gosto de tocar o terror nas pessoas, mas esse governo não tá de brincadeira. Então, para você que tá dando entrada em asilo fraudulento, com história contada, que ouviu de um amigo, que era amigo de um traficante, que pegou alguém do Comando Vermelho PCC, entenda. Primeiro, eles não querem ter nada a ver com você, porque eles nem conhecem, nem sabem o teu nome. E segundo, você vai ter que provar essa história sim. Você tem que apresentar evidências sim. Não é somente a minha palavra é o suficiente. Nós estamos falando sobre acusações graves de perseguição no seu país.
Então você precisa ter uma forma de comprovar. E aí, se eu não tivesse já irritado o suficiente por ter escutado esse áudio, a pessoa continua e fala assim: não, cara, é como aquele primeiro namoro, sabe? Aquela primeira namoradinha que a gente jura que é bonzão. Primeiro, pra mim, obviamente, você provavelmente... Bom, já sabia que você é mau caráter, mas imagino as poucas e boas que talvez a sua esposa deve passar com você. Porque pra você comparar mentir pra uma menina pra namorar com ela, falando historinha, com um processo imigratório, com um processo que, aliás, sim, é a sua vida imigratória nos Estados Unidos, muitas vezes é a única opção que as pessoas têm, é tipo a cereja do sorvete do mau caráter, gente. Você literalmente está pedindo para aquela pessoa mentir e supostamente você conhece o sistema, porque você trabalha com isso. Supostamente você conhece todos os danos que, aliás, você pode estar fazendo na vida daquela pessoa, mas bora lá, inventa a historinha, escreve uma carta, você não vai ser julgado nessa carta. É o preço que você paga para estar nos Estados Unidos permanentemente. Mentiu pra namoradinha lá no início da sua vida, mente agora também. E tipo, só vai piorando. O áudio tem um total de 1 minuto e 46 segundos. E eu acho que eu nunca fiquei com tanta raiva, porque se você hoje mora nos Estados Unidos, se você hoje faz parte da comunidade brasileira imigrante, e se você ou está indocumentado ou tem amigos indocumentados, você entende exatamente o desespero que as nossas comunidades estão passando em todos os Estados Unidos hoje. É um desespero de ser pego pela polícia, é desespero de deportação, até mesmo pessoas que têm casos pendentes de asilo. Se você entrou pela fronteira hoje, você não tem direito à fiança, então você tem que fazer um pedido especial de habeas corpus. Enfim, tá tudo acontecendo. E para pessoas que estão hoje nos Estados Unidos, que se dizem trabalhar com imigração, não levarem em consideração as suas ações e como isso afeta a vida daquela pessoa, para mim é um absurdo. Nunca vai parar de ser um absurdo e hoje, no clima que nós estamos vivendo, é um absurdo maior, porque nós temos pessoas sendo presas e deportadas no dia seguinte, tendo que deixar tudo para trás. Apartamento, carro, família, se tiver família. Eu sei que eu já falei várias vezes nos últimos vídeos sobre isso, mas se você tem filhos, é de extrema importância que você tenha um plano. Você pode simplesmente estar dirigindo, ser parado e não voltar mais para casa. Nas últimas, literalmente, 72 horas, nós tivemos 3 casos separados de pessoas em lugares diferentes, que uma quase foi detida, graças a Deus tinha tudo em ordem, e o outro foi. Não ache que não vai acontecer comigo, então eu não preciso me preocupar. Não ache que isso não está acontecendo perto de você, porque hoje, mais e mais e mais, nós estamos ouvindo isso acontecer de pessoas muito próximas. Então, o fato que nós sabemos disso, que todos nós temos acesso às notícias do que realmente está acontecendo, não estou falando sobre fake news, eu estou falando sobre coisas que eu vejo no meu escritório, e tem pessoas passando áudio, literalmente ensinando, né, as pessoas a mentirem num processo que pode derrubar qualquer processo futuro, gente, não dá. Porque nesse momento, nós como comunidade, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E eu não tô falando sobre fazer coisa errada, não. Por favor, porque às vezes a gente fala ajudar um ou outro e aí a imaginação da galera já vai à loucura. Não é isso. É simplesmente ter o cuidado um com o outro. E se você trabalha na área imigratória, é sua obrigação de passar as informações corretas para nossa comunidade. E digo outra, tá? Pra galerinha que se chama de notário, pra galerinha que se chama de paralegal, pra galerinha que se acha, hoje nós temos leis na Flórida que são muito explícitas sobre o que vocês podem e não podem fazer. E dar conselho jurídico é uma das coisas que não caem debaixo da categoria da sua profissão. Eu
Não sou o tipo de pessoa de falar mal dessas profissões, portanto que fiquem na sua área. E outra coisa, pra você que chega pra mim e fala assim, não, doutor, uma paralegal fez pra mim. Paralegal é uma posição que só existe dentro de um escritório de advocacia. Então, se a pessoa que está fazendo o seu caso fala, eu sou paralegal, sinto muito, ela não é, se ela não tem a supervisão de um advogado. E a gente teve esse caso recente, porque tinha uma outra situação que a gente tinha que contornar por causa, né, de tudo que já tinha acontecido antes. E a gente ficou sabendo recentemente também de um caso de uma pessoa que se representou como advogada, que eu acho loucura, tá? Porque nós mesmos, advogados, nós temos a preocupação, porque a gente sabe que o bar pega a gente qualquer virada errada, o bar tá ali em cima, mas essa pessoa se representou como advogada, enganou mais de 20 pessoas, não compareceu em audiências que essas pessoas tinham. Hoje essas pessoas estão tendo que correr atrás por conta de ordens de deportações que elas têm. Por quê? Receberam a informação da audiência, que não era. Depois receberam informação de que a audiência foi cancelada, que não tinha. Passou o tempo, chega o ICE procurando. Então, mais uma vez, eu nem estou falando que você precisa me contratar, porque eu acho que relacionamento de advogado, você precisa sentir, você precisa conhecer, você precisa gostar, é igual um namoro para casar. Mas eu imploro, procure um advogado. Cheque se a pessoa tem o bar number, que é o equivalente da OAB. Checa site, checa em tudo. Por quê? Imigração é o seu futuro. Imigração é a sua vida. E o investimento que você deveria fazer nele não é numa aplicação fraudulenta, e sim num caminho real para a residência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e ficarem ligados, porque aqui a gente sempre tem novidade e notícias do que realmente está acontecendo na imigração.